Bom dia, seja bem-vindo à primeira edição do Pod Rocha, podcast do Colégio Flaviano Rocha. Eu sou o Victor. Eu sou o Miguel e esse projeto foi desenvolvido em parceria com a Controladoria Geral do Estado de Goiás, em parceria com a SEDUC. E eu pediria que o nosso convidado especial de hoje falasse um pouco da carreira, se apresentasse para a gente. Bom, primeiramente, bom dia. Queria, antes de mais nada, parabenizá-los pelo belíssimo trabalho que estão fazendo nesse projeto. Como dizia Paulo Freire, ele dizia que a escola tem que ser um espaço feliz. Feliz não um termo abstrato, mas que o conhecimento deve ser prazeroso. E penso que a pegada da escola é essa, uma escola tecnológica, digital, atrativa, e projetos dessa natureza revelam, né, a pujança que é o nosso estudante, os estudantes desse contexto internacional. Então, parabéns pela iniciativa. Para mim é uma honra, né, na verdade, outros professores muito bem mais preparados que deveriam estar aqui, né? Mas me sinto honrado pelo convite de estar participando desse projeto bacana. Eu penso que vai ficar no nosso colégio, que é o Pod Rocha. Já começou com o nome, com uma identidade forte, né? Então, obrigado pelo carinho de ser o primeiro professor que senta nessa cadeira. E aproveitaria a ocasião, se me permitem, de estender essa homenagem a todos os historiadores, uma vez que amanhã, dia 19 de agosto, é o dia do historiador. Então o Pod Rocha já começa com uma homenagem a todos os historiadores e historiadoras do Brasil. Então, a minha formação é em História, desde a minha tenra idade como jovem, sempre tive o anelo, o desejo de percorrer o caminho da reflexão sobre o tempo. Fiz a graduação na UEG, fiz uma pós-graduação em Educação na Federal de Goiás e fiz uma outra pós-graduação em História na UNB. E sou um humilde professor que contribuo no debate público e também com a educação na nossa cidade, no nosso país, há 2 décadas. Estamos aqui para contribuir com vocês aí também. Muito obrigada. Hoje, o tema que a gente vai falar é sobre sustentabilidade e meio ambiente, uma pauta que está muito em alta. Diversos ativistas que estão carregando essa pauta e a gente queria falar sobre isso porque é um tema que a gente acha muito importante e que todos deveriam saber. Então a gente separou as perguntas e a gente gostaria de começar. Como você definiria sustentabilidade e qual a sua importância para o meio ambiente? Não poderia ter começado um tema melhor, Pod Rocha, do que esse tema, porque é o tema da contemporaneidade. Evidentemente, eu não sou um especialista da área ambiental, né? Não tenho a competência do jargão para que percorrer sobre temáticas e conceitos específicos da área, mas a minha contribuição será como um historiador, onde nos últimos 30 anos os historiadores também se debruçaram e estão se debruçando sobre a temática ambiental. Existe agora um campo fértil, novo, que é a historiografia ambiental. Então existe esse casamento da história com o meio ambiente. Evidentemente não uma reflexão científica, técnica, né, a qual exige, mas uma reflexão acerca da temporalidade no que diz respeito a esse tema. Para pensarmos a ideia de sustentabilidade, é importante pensarmos no processo de produção capitalista, que é o que rege a lógica do sistema da economia mundial, né? Então, após a primeira Revolução Industrial, no século XVIII, onde inicia um processo de inovações tecnológicas fundamentais para que houvesse um grau de produtividade em escala não até então vista em tempos históricos anteriores, o capitalismo conseguiu, né, com seus arranjos tecnológicos, políticos, produzir uma massa de uma riqueza muito grande, né, e importante no que diz respeito à moldura da nossa sociedade atual. Contudo, isso teve um custo, né, um custo social, em razão do índice de desemprego e também de desigualdade social que isso gerou, né, e também a dimensão da natureza. Né. Então, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, lança-se como uma plataforma internacional um debate acerca da importância de se preservar o meio ambiente. Então, na Conferência de São Francisco em 1945, conferência essa que inaugurava a ONU, ali já gestava, né, o germe embrionário para discutir as questões referentes à sustentabilidade. No entanto, ficou um debate para especialistas, para acadêmicos ou para ativistas, né? Algumas entidades internacionais, como o Greenpeace, né, entre outras, que sempre chamam a atenção, mas as autoridades globais nunca deram a devida atenção, porque parecia uma coisa que ainda não se afetava. No entanto, hoje, início do século XXI,
em razão da série de desastres, de contenções e de impactos que a natureza está causando sobre nós. O impacto maior foi a pandemia do coronavírus. O coronavírus nada mais é do que uma reação da natureza a essa lógica do capital. O tema da sustentabilidade vem à tona, né? Então eu penso que a sustentabilidade tem a ver com um dilema histórico, que é como produzir e não barrar o desenvolvimento econômico, que é importante para a humanidade, especialmente nós estamos já a 8 bilhões de seres humanos nesse planeta, então temos que pensar sim no grau de produtividade de riqueza e de tecnologia, no entanto, sem que isso constranja a natureza e a humanidade, né? Então a sustentabilidade é essa reflexão dessa maturidade de superação do dilema, produção, desenvolvimento e preservação da natureza, né? Haja vista que a natureza é o que permite a vida, né? Nós estamos todos aqui respirando nesse momento oxigênio porque existe a natureza que nos permite estar aqui nesse espaço maravilhoso. Então a sustentabilidade hoje já não é mais um tema secundário, atravessado, mas ele é parte constitutiva do verdadeiro debate da contemporaneidade, né, nesses tempos que vivemos. E que bom que vocês, né, jovens, que estão nesse projeto, serão de fato a dianteira, né, que estarão protagonistas nessa reflexão na próxima geração que se serve. Exatamente, Jorge. Acho que o sentido assim, de sustentabilidade, que vem do latim, né, se eu estiver errado, por favor, me corrija, sustentar, que seria manter, né, algo em bom estado há um longo tempo, né, mesmo que exija interfira, né, de formas externas, poderes externos. Que realmente é uma coisa muito importante que às vezes a gente tem que ressaltar. Pelo menos, geralmente, uma vez ao ano a gente tem que ressaltar, porque a gente vive aqui, só que quando a gente começa a fazer nossas coisas do cotidiano, a gente não percebe quão ruim a gente pode cometer algumas coisas na nossa vida, né? Questão assim de preservar. Nós mesmos aqui, a gente pode cometer erros que a gente nem sabe, nem lembra. Então é realmente importante a gente ter essa ideia de fora, que vai chegar um momento que o problema vai bater na porta, né? Então é isso. Já está batendo, né? Já está batendo. Citou, eu acredito que o consumismo também seja um problema que afeta muito essa questão de sustentabilidade. Porque o ser humano sempre está querendo mais, mais e mais. Isso depreda o planeta de uma forma. Só vai restar lixo daqui no tempo. Porque a gente vai ter consumido tanto, e todo ano, por exemplo, a gente troca de celular, troca roupa, joga fora, esse lixo vai para onde? Isso fica aqui, isso afeta a vida aqui. É importante ressaltar que, aliado, como derivação do termo sustentabilidade, se cria todo um vocabulário acerca da questão ambiental, né? Então, pegando o que vocês falaram aí, quando a gente fala em sustentabilidade, meio ambiente, as pessoas têm uma noção assim, leva Amazônia, Cerrado, a gente plantando plantinhas, fazendo passeata com um negócio em verde e tal. Isso é tudo muito importante, é simbólico, mas a questão é mais profunda. Então, fazendo uma reflexão histórica acerca dessa discussão. Por exemplo, a palavra ecologia, que tem a ver com você falou aí, Miguel. A palavra ecologia vem de oikos, do grego, quer dizer casa. Então, os gregos já tinham uma preocupação de como gestar e gerir as demandas do dia a dia da casa, que envolve a dimensão do consumo, né? O consumo é necessário, todos nós precisamos consumir. Nós precisamos de consumir não só aquilo que a natureza nos fornece, a gente precisa de oxigênio, a gente precisa de água, a gente precisa do solo, a gente precisa dos alimentos para que mantenha as proteínas necessárias dos nossos corpos, né? Para que possamos continuar vivos, e consumir também aquilo que o ser humano é capaz de produzir pela natureza, que é a transformação com os produtos de bem de consumo industrial, né? E nisso, como eu ressaltei anteriormente, o capitalismo foi importante, né? No entanto, o que ocorre é que o capitalismo, embora tenha essa dimensão de plataforma de produção de bens para consumo, invariavelmente, alguma dimensão ele também gera alguns efeitos colaterais de comportamento, como, por exemplo, a ideologia do consumismo. Eu acho que você tocou num ponto fantástico, que é o quê? O que é a ideologia do consumismo que o capitalismo nos faz
cair como vítimas, né? Vamos dizer assim, entre aspas. É a ideia de você gerar uma necessidade não necessária. Como assim? Eu preciso de sapato. Nós precisamos proteger nossos pés, né? Um sapato, 2 pares de sapato, eu creio que é suficiente, né? Até que se desgaste e a gente possa adquirir outro. Isso aí é a vida. O que ocorre é que a propaganda, o marketing, a perspectiva da produção que tem que ser consumida e tem que ser queimada, né? Ela induz os indivíduos a consumir aquilo que precisa. Então a pessoa tem 32 pares de sapato, ela se orgulha de ter 32 pares de sapato e às vezes não usou nem a metade em um espaço de 10 anos. Então, o professor Laura Murray, que era reitor da UNB, ele, em uma palestra fantástica que fez nos anos 2000, ele dizia assim: se todos os habitantes da Terra, e isso à época tinha 6 bilhões de seres humanos, seguíssemos o modelo americano, o padrão americano de consumo, nós necessitaríamos de 2 planetas Terras e meio para comportar o grau de consumo. O americano, por exemplo, tem em média 15 cartões de crédito. Ele tem em média 3 a 4 carros. Enquanto o africano consome cerca de 120 litros de água a dia, o americano consome 450 litros de água a dia. É um consumo exacerbado. A custa de quem? De quem? Do planeta e das civilizações. Porque se a gente admira o grau, o potencial de empreendedorismo, que é muito interessante e bacana dos estadunidenses, no entanto, a gente também esquece que tudo que aqui ali existe é também parte da exploração de uma coisa maior que o planeta. Né? Então, assim, você toca na medula central, que é a questão do nosso comportamento. Né? Então, isso passa por um processo de educação. E a escola tem um papel fundamental nessa dinâmica. Né? Ou seja, como ter um consumo consciente. Como, ao mesmo tempo, o nosso país ele vive em polos extremos. Né? Esse país tem pessoas que não podem consumir pela ausência de renda, portanto, não faz parte do mercado. Né? São essas pessoas que ficam ali, né, os pedintes invisíveis da contabilidade pública nacional, que nem são vistos no orçamento público, mas, por outro lado, você tem aqueles extremos consumistas. Nesse país, por exemplo, não tinha taxação de imposto para quem tem iate. Né? O cidadão ele tem uma moto, ele paga IPVA. Quem tem iate, né, jatinho, essas coisas, não paga imposto. Né? Consome é custo da maioria. Então, assim, a jogada é para todo mundo. E é uma coisa automática, porque quem tem mais, paga menos. Exatamente. A tendência é essa. Os que são consumistas, eles excluem e impedem aqueles que não têm a possibilidade de fazer parte do consumo não poderem consumir. Então, o que gera a aberração da profunda desigualdade social que a gente vive. Então, retomando a ideia do oikos, da ecologia, ela tem a ver com isso, né? Como administrar a nossa grande casa, que é o nosso planeta, né? De uma maneira sustentável e com um consumo consciente. Isso passa por dimensão de um ethos, de mudança de ethos, de comportamento. Né? É importante que a gente faça essa reflexão interna e isso tem a ver com a educação. Porque a mudança no planeta começa com a gente mudando. Somos parte disso, né? Somos uma energia cósmica também que está em volta nesse grande cosmos que é a vida. Né? O planeta e os seres humanos são parte construtiva disso. E como você citou, a necessidade do consumo nem sempre é realmente necessária, é só uma vontade de preencher alguma coisa. Veja, por exemplo, vai no restaurante, às vezes a pessoa põe um prato, com metade e aquela metade vai embora. E aí a gente não percebe, o Brasil é o país que tem a maior produção de grãos e hortifruti do planeta e tem uma média de 39 mil toneladas de alimentos desperdiçados por dia. 39 mil toneladas. Você tem 20 milhões de brasileiros em insegurança alimentar que não tem um pedacinho de farinha para ingerir, consumir. Então, pessoas que estão desperdiçando, né? É uma balança totalmente desigual, né? A gente não percebe, né? Porque o nosso planeta ele é muito rico. Então, os recursos são finitos, sim. Eu acho que até o intuito desse podcast seria da gente começar pelas nossas casas e na escola. Então, a gente mostrar, fazer cartazes aqui, esse próprio podcast, para incentivar as pessoas realmente a cuidar, que vai ter algum retorno, né? Porque eu não posso cuidar de um lugar se eu não cuido nem de mim nem da minha casa. Se você não se sente responsável pela sua casa, você não cuida. Por exemplo, uma coisa interessante sobre o comportamento e desperdícios.
Eu sou de uma geração em que os pais eles determinavam tarefas domésticas para os filhos. Não porque eles iam dar favor para os pais, mas porque dentro do oikos, na casa, você também é pai, quer consumir, tem também fazer o seu trabalho. No entanto, a geração de pais hoje, o que ocorre? Em razão de terem sofrido certas carências no passado, aí ele tem uma visão assim, eu vou poupar o meu filho do sofrimento, da dor. E às vezes os filhos comem, não lavam nem o prato, consomem. Então assim, é como se não fosse para ele. Ora, o ato de não lavar prato é simbólico, porque ao não lavar prato, não lava o calçado, não lava a roupa, não cuida das questões mais detalhistas do dia a dia, né? E isso também com desperdício. Esse desperdício é aquele inconsciente, não é nem que a pessoa maldosa, vou desperdiçar, porque eu estou com vontade de jogar fora, não. Ela faz com um ato de inconsciência, né? Então a escola é o locus, é o lugar indispensável, fundamental. E eu queria chamar a atenção mais, não só a escola, como as igrejas. Esse país é um país muito religioso. Veja que o cristianismo ele tem uma pegada de sustentabilidade que eles não percebem. Se você observar bem, por exemplo, como é que Deus fez os seres humanos? A partir de uma dimensão ambiental. Qual é a dimensão ambiental? A terra. Na onde? No jardim. Deus não nos fez uma cidade, um prédio, né? Fez um jardim. Olha que coisa simbólica. Isso não é reflexivo? Todos os 6 dias da criação são 6 dias da criação da natureza. E Deus tinha uma visão zoológica. Deus tinha uma visão biológica, já deu nome às espécies, né? Categorizou, fez uma taxonomia. Deus tem uma dimensão antropológica, porque ao fazer o homem da terra, quer dizer que da terra que ele tira do seu trabalho, o seu sustento. E ao fazer a mulher como parte do homem, dá a ideia de companheira. Então todos não há diferenças, mas que não hierarquiza, ninguém é maior do que o outro, né? Então não há reflexão melhor, sem demérito, evidentemente, de outras matrizes religiosas, mas o cristianismo também nos ajuda a pensar. A fé também ela nos compromete a pensar esse comportamento acerca das dimensões de sociologicais. Com certeza, né? Quando Jesus diz para não cobiçar as coisas alheias, desde o Antigo Testamento, tem a ver com o consumismo consciente, né? Com sustentabilidade. Então esse tema também atravessa da religiosidade. A religião não está indiferente, ela é parte também da reflexão. Então nós temos que para quem é cristão também tem que se comprometer nessa reflexão, né? Cristãos, não cristãos, religiosos, não religiosos, estudantes, educadores, professores, pai, mãe, todos nós dessa casa pequena chamada planeta Terra, né? Estamos aqui. E como o senhor disse, os mínimos detalhes, né? São esses mínimos detalhes mesmo, são os mínimos detalhes das pessoas do consumismo. Esses mínimos detalhes também são muito importantes, porque acho que se cada pessoa fizesse a sua parte do planeta, nossa, seria esmagadora a diferença, sabe? Seria esmagadora a diferença. E vamos para a segunda pergunta aqui, que seria: quais são os principais desafios globais que enfrentamos atualmente em relação à sustentabilidade? Hoje em dia. Primeiro a gente tem que destacar o seguinte: a dimensão global ela não é homogênea, né? Nesse grande saco aí, chamado Terra, os atores, os players globais não têm o mesmo peso de decisão. Isso significa dizer que nós temos um grupo global que tem poder de decisão, que é o centro do capitalismo, né? As grandes potências capitalistas, e a periferia. Nós, por exemplo, brasileiros, estamos na periferia do sistema, nós não temos poder da caneta em termos de decisões decisivas, vertebrais no debate global, mas temos o direito de participar desse debate, né? Então, assim, é evidente que a Europa, que se industrializou primeiro, que destruiu toda a sua cobertura vegetal. Olha que interessante, hoje a Europa só tem 12% de cobertura vegetal em todo o continente. A Europa tem 10 milhões de quilômetros quadrados, sobrou 10% nos últimos 300 anos. Eles fizeram a plataforma industrial deles, conseguiram distribuir renda, são países que têm um alto índice de desenvolvimento humano, mas a pergunta que a gente tem que fazer é: a custo de quê? Então, a custo da questão ambiental. Eles exploraram o deles e o nosso, porque no processo colonial, para poder fazer o deles, também tiveram que fazer a exploração da América Latina, né? No entanto, o Brasil, penso que nós temos que ter esse orgulho, é o país que tem mais de 70% de cobertura vegetal ainda natural, né? Então a gente
tem moral sim para entrar nesse debate, força. Né? Então, assim, nos fóruns internacionais, especialmente a COP, né, que é o grande centro de discussão agora, nos últimos anos, agora vai fazer a COP 25, vai ser em Emirados Árabes, agora em dezembro. Acho que é importante todos nós, educandos, educadores, estudantes, estarmos atentos, participar desse debate e acompanhar os desdobramentos disso. Então, o peso, portanto, o Brasil, a Indonésia e a República Democrática do Congo são os 3 países do mundo que têm o maior número de florestas. 30% da cobertura vegetal do planeta estão nesses 3 países. Então, olha o peso que o Brasil e esses outros 2 países representam, especialmente a Indonésia. A Indonésia, embora tenha um território menor que nós, já tem uma população maior que o Brasil, quase 300 milhões de indonésios. E é um país que está na emergência. E se nós não fizermos nossos deveres de casa, vai nos passar em termos de desenvolvimento. Né? Então, assim, a grande questão que temos que colocar em discussão, e que os europeus têm uma certa resistência, e os Estados Unidos também, eles têm que ter uma contribuição maior na questão do financiamento do Fundo Amazônico. Claro, né? Já que a Amazônia não é, embora a gente tenha soberania sobre ela, mas o impacto dela é global, todos têm que contribuir nessa reflexão. Então, assim, existem as dimensões simbólicas da educação, tal, mas no que diz respeito ao grande debate para valer mesmo, que envolve dinheiro e que envolve decisões políticas, a questão que está colocada é: os países que mais consumiram e que mais se industrializaram têm maior responsabilidade nesse debate hoje. E a gente não pode perder isso de vista. Né? E a gente tem que cobrar isso. É que é papel da periferia, tanto nós brasileiros, latino-americanos, como os africanos, como os asiáticos também, que têm experiências fantásticas nessa discussão ambiental, né? A Índia vem nessa toada também, como forças da emergência do sul global, tem um peso nesse debate internacional no que diz respeito às decisões, no que diz respeito a financiamento, decisões políticas de diminuir as emissões de gás carbônico, né? No protocolo de Kyoto, em 97 sinalizavam uma série de intenções. São quase mais de 25 anos que nós passamos do protocolo de Kyoto e não conseguimos ainda avançar essa agenda de uma forma real. Né? A COP15, que era a grande promessa, infelizmente foi uma frustração. Né? No Egito também, as discussões que teve. Então, enfim, é uma discussão bem aberta que a gente tem que cobrar, né? Para que os grandes atores internacionais do capitalismo central possam ter sua parte. Nós, como também parte dessa periferia capitalista, mudar nossos hábitos, né? Sermos referências éticas, morais no que diz respeito à questão da sustentabilidade. Eu achei muito interessante isso que você destacou, pelo fato de que o Brasil foi um país muito explorado. Então, boa parte dos desastres que aconteceram não foram bem responsabilidade nossa. As grandes nações que se desenvolveram às custas de pequenas têm a maior responsabilidade sobre isso. Inclusive, isso me lembrou um discurso que o presidente fez na França, não sei se você viu, no show do Coldplay, que ele citou isso e ele fortaleceu essa ideia de que, mesmo que o planeta seja de todo mundo, a responsabilidade não é completamente nossa. Na maioria, não é. Só, né? Exatamente. E só para pegar o gancho fantástico, a gente tem uma visão muito pequena de enxergar a nossa história, mas se observarmos bem, a história do Brasil é, senão, a história ambiental do Brasil. Porque se você observar todos os ciclos econômicos que veio para poder dar garantia da sustentabilidade econômica do capitalismo, no mundo moderno, europeu, no caso os portugueses, espanhóis, que vieram aqui plantar cana-de-açúcar, o que estava em questão era a questão ambiental. Né? Depois o açúcar, o algodão, o ouro, o café, hoje a soja, né? Enfim, o eucalipto também. Então, olha que interessante, toda a discussão histórica da formação do povo brasileiro e da sua cultura tem a ver com a questão ambiental. Todo o flagelo deste país tem a ver com a questão da sustentabilidade. Né? Tanto na agressão do meio ambiente, a Mata Atlântica hoje só tem 12% da sua cobertura original. E a custa humana, porque braços humanos foram utilizados de forma degradada por força bruta. Corpos humanos foram degradados para atender o lucro de uma potência econômica. Né? Então, a gente tem que aprofundar também essas reflexões, né?
e pensar que o nosso país foi construído a partir de uma violência ambiental. Acho que esse debate tem que ficar muito claro para nós. Né? Existe uma dimensão ecológica na formação desse país. Né? E alguns textos do século XVIII, por exemplo, um jesuíta chamado Antonil, ele diz assim, para a produção de certos produtos, nossa colônia, é necessário conter alguns embaraços. O termo na fonte embaraço quer dizer o quê? A Mata Atlântica estava atrapalhando a expansão do ciclo da cana. Né? Então é muito interessante perceber essa dimensão, tanto que o Brasil já foi flagelado na sua origem, especialmente os povos originários, né? Como você falava isso, desde a nossa gênese enquanto povo, né? Enquanto história. Isso aí, o senhor estava falando sobre hábitos, né? Que cada mundo deveria mudar o seu hábito para que a gente tenha um país melhor. E a gente tem a Organização Intergovernamental, né? Que é a ONU, que agora está com uma agenda que acho que se for para falar de sustentabilidade e meio ambiente, acho que é bem impossível não falar sobre a ONU e a Agenda de 2030, que é um plano global para que todos os países, todas as nações se juntem para ter uma pilha melhor, ter aquela planos de melhor sustentabilidade para todas as nações, né? Eu achei isso muito interessante. E também, falando sobre aço também, como a nossa cidadania, né? Que a gente tem direitos e deveres, e a gente tem os deveres de cuidar do nosso local, da nossa sustentabilidade, do nosso meio ambiente, né? E, consequentemente, tendo o direito de aproveitar desse melhor ambiente, né? Dessa sustentabilidade bacana. E qual é a próxima pergunta? Como as práticas sustentáveis podem ser integradas às empresas e organizações? Excelente pergunta, né? Eu acho que a grande questão que está colocada agora, sobre a questão empresarial, né, do mundo do empreendedorismo, tem a ver com uma questão de imagem, e eu acho que isso, uma parte dos nossos empresários já estão atentos a observar isso aí. Quer dizer, nenhuma empresa quer a marca do seu produto associado à degradação, tanto ambiental como humana, né? Isso vale também para a questão de empresas que produzem utilizando trabalho análogo à escravidão. Eu acho que isso é muito ruim para o produto, né? Você consumir um produto sabendo que ele é fruto, isso também é discussão de sustentabilidade, também para os seres humanos, né? Mas também é uma empresa que tem um produto resultado da degradação. Eu acho que as empresas, muitos empreendedores já estão atentos a isso aí, né? Tem esse cuidado, né? Mas infelizmente não existe uma parcela, né, de pessoas que estão nesse mundo dos negócios que infelizmente para eles esse tema é um tema para pessoas que estão fazendo xerique, esperneando, ideologia política, né? Não é um ponto importante, isso aí vai barrar o desenvolvimento, que é uma inverdade, né? Os números estão aí, a própria natureza está demonstrando empiricamente, se nada for feito, não vai ter nem sequer a possibilidade de existir empresa para continuar vendendo, porque nós vamos morrer. Né? Está colocado aqui em questão é a nossa existência enquanto seres humanos, enquanto Homo sapiens sapiens que somos nesse planeta. Né? Então essa discussão do marketing, da preservação, de se produzir produtos associados a uma questão ecológica, eu tenho visto muitos jovens enfrentando essa seara da discussão do empreendedorismo, e faz questão de mostrar, né, os seus produtos associados a uma prática ambiental, e mesmo grandes empresas do setor de perfumaria, por exemplo, de cosméticos, de peças íntimas, eu poderia citar outros setores da economia, então já com essa preocupação, com essa pegada. Né? Ao mesmo tempo, existe um outro debate que ainda os brasileiros não se apropriaram, que é o tema da nova industrialização. Né? Quer dizer, existe agora um processo que nós estamos imersos, que é a quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0. Né? Se a gente for observar toda a dinâmica dos últimos 300 anos, a indústria vem passando por uma série de transformações. Né? Século XVIII, a indústria do carvão, século XIX, a indústria do petróleo e da eletricidade, século XX, a indústria da robótica e da automação, e agora a nova indústria do século XXI é a indústria da digitalização. Então, assim, a Alemanha, em 2011, ela inaugurou, né, um novo protótipo, uma nova dinâmica de plataforma de como será a nova indústria global. E ela está muito casada
com a questão da sustentabilidade. Quer dizer, como produzir bens necessários à humanidade, né, aos mercados, mas ao mesmo tempo uma indústria que seja sustentável, não no termo meramente protocolar sustentável, mas que de fato ela possa ser sustentável. Como ela não emite tanto gás poluente, né, tanto desperdício de dejetos, etc. e tal. É uma indústria muito ligada à sensorização, então é uma indústria muito de sensores. É uma indústria que vai envolver a dimensão da inteligência artificial, e acho que vocês vão estar no coração desse debate. A escola não pode exatamente furtar-se a essa reflexão. A gente está discutindo lá coisinha do século XIX e tem coisas explodindo agora no século XXI. E tudo tem a ver com a questão ambiental. Então, as empresas, se realmente, né, ou os empreendedores que quiserem sobreviver num capitalismo responsável, que possa de fato produzir com pujança, riqueza, mas ao mesmo tempo não tenha perca de vista a dimensão da sustentabilidade, são as empresas que vão sobreviver no século XXI. A empresa velha, poluente, exploradora, né, dos seus trabalhadores e do meio ambiente, essa empresa vai ser um símbolo do arcaísmo. E eu acho que o empresário ou o empreendedor responsável não quer o seu nome associado a esse modelo velho, antigo, superado, ultrapassado. E isso vale também para as questões do mundo rural. Existe um agronegócio no Brasil pujante, tecnológico, dinâmico, ambientalmente preocupado, mas infelizmente nós temos aí um agronegócio tosco do século XVIII, colonial, que vê a árvore como inimiga, tem que derrubar mesmo, tem que poluir rio, tem que matar bicho, papapá, né? E esse agronegócio não nos interessa. Né? Mas pensa-se que grande parte do pessoal do agro, a grande maioria hoje já pessoas que já têm uma certa consciência, né? E sabe também que se os produtos do agro não tiverem sustentabilidade, não vão vender. Porque os europeus hoje, eles exigem, nós queremos ser garantido que esse produto não teve degradação ambiental. Então, assim, a questão da degradação também vai ser um negócio. Ou você entra na jogada ou você está fora. Então, veja que a questão da sustentabilidade também é uma possibilidade de se ganhar dinheiro, né, com o discurso da ecologia. Não vai ser um discurso no sentido de ser um limitador. Ao contrário. Né? Se a gente usar a nossa criatividade, as possibilidades são imensas. Mesmo tendo desperdício, por exemplo, quanto de reciclagem ou de reutilização não podemos fazer, e aí abre uma indústria também nesse setor, que é possível ganhar dinheiro e ao mesmo tempo preservar. E além disso, gerar emprego. Gerar emprego, que é o mais importante da dimensão social. Isso entra no tripé da sustentabilidade, né? Tem a sustentabilidade ambiental, financeira e social, né? Que são esses três coisas que realmente vai fazer que sustente tudo aquilo e que empresas que realmente só lidam com dinheiro e que, como o senhor disse, exploram os trabalhadores, possam ter consciência de, sim, podemos vender sim, mas com sustentabilidade, com consciência, né? Porque eu acho que a degradação que grandes empresas já causaram no mundo, por exemplo, hoje em dia a gente compra um shampoo, por exemplo, tem aquele rótulo não testado em animais, mas quantos animais foram testados até não precisar mais testar? Então, é um histórico muito grande. É até interessante você tocar nesse assunto, porque o mesmo debate da questão dos animais, ele é recente. Né? Porque essa discussão acerca da preservação dos nossos bichinhos de estimação, ela também é ambiental. Eu sou de uma geração que, se você visse um cachorro na rua, você chutava ele. Ainda saía rindo. O cachorro entrava na igreja, na hora da missa, no culto, as pessoas chutavam o bichinho. Imagine hoje fazer um tipo de coisa essa no século XX. A pessoa dessa vai ser execrada. E que bom, e tem que ser execrada mesmo. Mas são parte também da dimensão da sustentabilidade, do nosso existir enquanto ser cósmico nesse mundo. Né? Então, assim, há todo um debate acerca do sofrimento dos animais e do respeito, tanto à questão científica, né, envolve a questão do laboratório e tudo mais, como também das empresas que diz respeito à testagem de produtos. Né? Isso vai exigir também um grau de criatividade de como fazer com que esses produtos industriais possam ser testados sem prejuízo, sem demérito aos animaizinhos, os bichinhos, né, que são parte da nossa vida. Né?
tantos pés. São coisas que andam juntas, não dá para defender uma causa sem defender a outra. É um falso dilema. Quando vocês virem pessoas dizendo assim, não é possível defender o meio ambiente que vai atrasar a economia, esse cara não está sendo intelectualmente honesto. Esse dilema está superado. É possível sim. Hoje, científica e matematicamente, é possível demonstrar que é possível você construir bens de riqueza para todo mundo sem o sofrimento das pessoas do meio ambiente. Das gerações futuras, né? Tem que pensar nisso, Sobretudo, com os nossos filhos e netos vão viver, né? Daqui para frente. Porque muitas pessoas não devem ter essa preocupação, porque não é o que está afetando agora, mas ainda nem tanto. Sim. Então as pessoas falam, não vou passar por isso, então por que eu vou me importar? Exatamente. Se me permite, acho que você deu uma pegada legal, que é o seguinte, os índios norte-americanos, os Alpas, ele tem uma frase que eu acho interessante, que diz assim, isso é século XVIII, prossegue no início da marcha para o oeste, né, ele falava assim, a terra não é nossa, é emprestada. Isso é uma ideia de pensar nas gerações futuras. A gente que é muito preso à dimensão do consumo, a gente perde o eixo da historicidade do tempo. A gente pensa que o tempo é só presente. A gente pensa em dimensão do passado, a gente perde a noção de memória. E nós brasileiros, infelizmente, nesse tempo de casa é muito ruim. Somos um povo que não exercita muito a nossa memória histórica, né? Isso é ruim, né? Porque dá a sensação de que não tem alguma coisa feita, parece que começou agora. Mas também perdemos a perspectiva de expectativa no futuro, que é o ponto central da discussão aqui, né? Se a gente quer continuar existente como espécie, esse planeta tem que pensar no futuro, né? Então é óbvio que essas questões são parte central do debate, né? Medular no que diz respeito às questões de sustentabilidade e meio ambiente, principalmente nesse momento. E outra, é uma pauta que se faz muito atual, só que muita gente não percebe. Inclusive o Havaí está destruído. Por quê? Por conta do aquecimento global, as queimadas, destruiu um lugar inteiro. E eles sofrem duplamente, porque assim, no Havaí também, o pessoal do Havaí sofre preconceito social. O pessoal parte do americano não considera o povo americano nada. Então, é como se fosse alguns preconceitos que a gente tem no nosso país, né, em relação a certas matrizes culturais regionais. Lá também tem essas questões. Então, eles sofrem, além da questão ambiental diretamente, mas também as questões sociais, preconceito, valores culturais. Né? E, professor Jorge, na sua perspectiva, qual seria o papel da educação na promoção da conscientização sobre questões ambientais? Central. Uma escola que não pense nesse debate, não entendeu o que é educação. Não adianta a gente ficar preocupado em fazer prova, ter números e tudo mais, se a gente não educa, no sentido grego do termo, nossos jovens para ter uma postura para a vida. Paulo Freire, resgata novamente, e diz: toda a nossa experiência escolar, ela só tem uma função, a vida. Então, assim, se a escola está preocupada com coisas que aparentemente seja importante como estudo acadêmico, é importante, mas que isso não esteja como background, a questão ambiental, ela está fora do time. A escola está fora do seu papel social. É uma escola chata, e realmente a gente vê alguns alunos reclamando que em certos ambientes escolares a escola não tem uma pegada de prazer, porque é aquela escola do século XVIII, uma escola do século XIX, uma escola hierarquizadora, uma escola muito autoritária, uma escola muito conservadora que não no sentido negativo do termo, né? Uma escola que não permite a criatividade, não permite os educandos colocarem para fora suas emoções, seus afetos, que os educadores adultos possam compreendê-los, porque sempre a escola vai ser um espaço de conflito geracional dos educadores que viveram a sua experiência como jovens da geração anterior e dos jovens que estão começando a nova geração. Só que os adultos estão precários, dizem assim: minha geração é referência, esses jovens não sabem nada. Então, quando o professor raciocina assim, ele está bloqueando a possibilidade da educação e está se bloqueando na possibilidade dele também aprender com os educandos. Porque seria uma arrogância, de um autoritarismo, de uma visão tosca, achar que o professor não aprende com os estudantes. Se esse cara não tem essa visão, vai fazer outra coisa. Nós também aprendemos com vocês. E que olha que aula, né? Desse diálogo, né? Como diz Paulo Freire, escola tem que ser dialógica. E isso, o Pó de Rocha aqui está demonstrando isso visivelmente. Eu acho que isso vai afetar muito. Então, o papel da escola é isso. É sair da casca, é colocar os alunos para
que há de melhor em si, que é a sua inteligência, a sua criatividade, não só para se preparar para o mercado de trabalho, que é a sua necessidade imediata, até para o seu sustento, mas também de se engajar assim, nas questões públicas. A gente não pode se alienar de achar que o fato de fazendo um negocinho aqui, só fazendo empreendedorismo, o governo cuida. Não, meu filho, as questões coletivas dizem respeito a nós. Preço da taxa de energia, da água, do imposto que a gente paga nos produtos que a gente consome, tudo tem a ver com a questão ambiental. E a gente tem que ter uma visão coletiva disso aí, né? Até se quisermos existir. Então, penso que a escola tem que adequar os seus currículos, as reflexões das disciplinas têm que estar atravessadas em todas as áreas, até a matemática. E essa ideia de que matemática é uma coisa muito... Não, matemática não é uma seita que está fora da realidade. Pelo contrário, ela pode contribuir muito para as questões do debate ambiental, as linguagens, a arte, a ciência, né? E todos os saberes. Eu acredito, assim, como você falou, que a escola deveria ser um pouco menos diplomática e um pouco mais humanitária. Eu não digo diplomática, ela tem que ser diplomática, ela tem que ser cortês. Talvez o que você dizer burocrática. Burocrática. Uma escola burocrática, né? Uma escola burocrática, só se preocupa com as questões administrativas, né? E não está preocupado com o mais importante, que é a vida, que são os habitantes, que são as sementes da sociedade, que são os estudantes. Né? E para finalizar aqui, professor Jorge, só uma última perguntinha. Quais são algumas inovações tecnológicas recentes que têm o potencial de impulsionar a sustentabilidade? Por exemplo, essa questão da inteligência artificial é uma coisa muito incipiente, muito novo, né? O debate ainda está muito ainda por desdobrar-se, mas as potencialidades são imensas. Né? Acho que se a gente, aliás, não nos atentarmos a isso, a gente pode perder uma possibilidade histórica grande. Por que eu digo isso? Por exemplo, nos anos 2000, 2004, 2005, iniciaram as chamadas redes sociais. Facebook, Instagram, né? As plataformas, essas big techs, né? O que aconteceu? Toda essa produção inovadora, ela foi escoada para um movimento ideológico extremista global que veio para negar tudo. Então, assim, a gente está hoje em dúvida sobre temas que são consenso da humanidade e que eu estou em dúvida se a verdade existe ou não. É a chamada era da pós-verdade, que vale a minha opinião. A luz está acesa. Será que ela está? Não, na minha opinião, a luz não está. O fato é na cara da pessoa. Eu vejo o drama disso aí. Então, se a IA, a inteligência artificial, não tiver esse cuidado e aprender com essa experiência dessa última década, pode ser desastroso. Mas, por outro lado, no que diz respeito à questão ambiental, pode ser uma coisa fantástica. Né? Porque as máquinas, tudo indica aí, ela vai poder aprender. Olha que coisa que até então parecia uma ficção científica, né? A máquina vai poder aprender, porque os algoritmos vão ser tão, a massa de dados é tão imensa. Esse debate está muito forte nos Estados Unidos, ele não chegou ainda com força no Brasil, né? Mas a combinação de dados vão gerar algoritmos que as máquinas vão poder aprender. Coisa que até então se pensava que era outra coisa, era só o cérebro humano. Então vocês imaginam os impactos que isso pode gerar na indústria, né? Em termos de consumo, de melhoria de produtos sem afetar o meio ambiente, nas relações humanas, na medicina, por exemplo, como isso pode ajudar nas questões de saúde, né? Na própria educação, né? Nas empresas, isso também pode ajudar também. Então, assim, a inovação, a digitalização é a pegada que vai dar, vamos dizer assim, o tom, né? A batuta que vai guiar a questão da inovação, né? E um país que não pensa nisso como eixo estratégico está para trás. Os orçamentos da última década em pesquisa científica no Brasil foram pífios. Então a gente tem como comunidade debruçarmos sobre esse debate, sobre os números, dinheiro. A coisa tem que ser concreta, não adianta falar discutir meio ambiente e troca da ferida. E isso vai afetar interesses, mas esses interesses têm que ser enfrentados. Se de fato a gente quer enfrentar esse debate. Né? Então a inovação é parte substancial dos processos que vão gerir, né, as empresas, por sua vez, que vão gerar impacto positivo ou negativamente sobre as questões de sustentabilidade e meio ambiente no futuro ou já nesse momento. Correto. É isso. É isso. Eu queria agradecer a sua presença por ter dado essa aula aqui. Realmente foi muito importante para nós dois e realmente quem está assistindo aí
realmente acho que foi muito importante esse podcast. Espero que a gente consiga ir além e se possível, conseguir atingir as pessoas de alguma forma com isso, né? Na verdade, a honra é minha, né? E eu me sinto assim, muito homenageado, né, pelo carinho que vocês demonstraram como primeiro professor. E creio que os demais convidados que vão sentar aqui na cadeira vão ser mais e melhores ainda, né? Nesse diálogo público que a gente quer construir. E parabéns ao Colégio Estadual Claudiano Rocha, né? Pode Rocha não poderia ter o nome mais forte na sua identidade já, né? Que eu penso que eu queria até fazer um convite a vocês, que esse não seja apenas um projeto do Jovem Atitude, mas por que não pensar uma escola engajada que possa interferir no debate público na nossa cidade? Por que o Claudiano também não pode ser como uma vanguarda, provocando as demais escolas e, se possível, criar um fórum estudantil que possa pensar essas questões? Né? Isso é educação, de verdade. Né? É vocês usar as habilidades e competências que vocês aprendem aqui na escola para a vida, para a cidadania. Então, parabéns pelo projeto, parabéns aos professores, especialmente em destaque aos professores Átila e Landa, né, que estão na dianteira, e os demais professores, os demais estudantes também, tem uma galera aqui com a gente, né, que estão aí fortes, comprometidos. E eu acho que o Pode Rocha, né, que é um par na questão aqui, como já falho, né, vai começar de forma forte. E obrigado mesmo, de verdade, fiquei muito feliz, né, surpreso, e parabéns e conte conosco e cobrem os professores, os educadores, né, maior participação. A escola tem que ter essa visão de se instruir, né? Então parabéns e vitória ao Pode Rocha como um projeto que já nasceu vitorioso. Tá, o sentimento é recíproco. É isso aí, esse foi o nosso Pode Rocha na primeira edição. E a Rocha, Goiás, é isso aí, é nóis. Valeu. Vou divulgar aqui no Instagram do projeto. A gente vai chamar o pessoal aqui, que eles vão divulgar o Instagram. Tá. Os Instagrams. Então, vou falar. Sigam o nosso Instagram, Consciência. Sigam o nosso Instagram, Consciência Verde, que vamos estar postando todos os nossos projetos que estamos fazendo aqui na escola. Deus